Minha condição e eu. Bem-vindo, bem-vinda ao Procura da Alma, o que a nossa alma está procurando. E procura da alma, vamos ver, vamos ser a favor, vamos buscar a cura da nossa alma, do nosso coração, emoções. Bem-vindo, bem-vinda ao Minha Condição e Eu. Se nos outros talvez tenha sido desconfortável para você falar ali da relação com o pai, da mãe, aquilo que acarreta em você, em nós, acho que hoje vai ser mais desconfortável para mim, embora eu tenha me colocado em todos os outros aí, compartilhado da minha vida, da minha história, da minha família e dos meus muitos erros. Hoje parece que é mais sensível e pessoal, porque tem coisa que não é que eu não posso mudar ou não, enfim. Ok, minha condição e eu, vamos tentar abordar aí temas de condição biológica e dentro disso, da minha condição biológica, da sua, a condição física mesmo, né? Como é que você foi formado, como é que é o teu corpo, se está tudo bem, se não está, se falta alguma coisa, você tem uma condição aí que é só sua. Então, uma condição física, uma condição mental, emocional, uma condição hormonal, pelo menos nessas áreas aí, tentar falar disso, da nossa condição, como você nasceu, como eu nasci, como eu sou, e também condição, aí tentar ampliar um pouquinho, condição social, condição de alguma forma também aí que vai abranger algo do espiritual e emocional, que aí fica meio que num meio termo. Vamos tentar conversar sobre isso e eu vou me expor, tentar levar a minha história aí sobre uma certa coisa aí durante essa conversa, para que você possa também olhar, se espelhar, não para ver que você é igual a mim, mas como é que Deus pode falar com você sobre a sua condição, as suas condições. Vamos lá, há mais ou menos 2 anos atrás, eu vi um post, eu vi uma compartilhada de uma amiga e uma irmã na fé sobre um adulto que estava ali, né, chamava papo, terapia, não lembro. Era um negócio bem pequenininho no Facebook de um adulto conversando, lavando a louça e conversando com alguém, né, dando uma entrevista, compartilhando a história de como no processo dele e da esposa, investigarem algo no filho, se o filho tinha autismo, algo relacionado ao autismo. A esposa foi percebendo traços do autismo que o marido tinha e esse marido estava ali compartilhando naquela entrevista, e eu comecei a ficar algo começou a dar um clique na minha cabeça, na minha mente, assim, nas emoções também. Não sei porque eu comecei a pesquisar. Então pesquisei, fui atrás e entendo que Deus também me guiou, e o Espírito Santo também iluminou muita coisa de percepção, de entendimento de mim mesmo, da vida e de acontecimentos passados da minha vida, da minha história, da minha família, eu, meu pai, minha mãe, essas coisas. E conforme eu pesquisava, então isso já faz 2 anos mais ou menos, então deixei em silêncio isso por muito tempo, conversei com uma outra pessoa, claro, com a minha esposa, e conforme eu pesquisava, mais eu me via refletido naquilo, e conforme eu compartilhava com a minha esposa, ela ficava um pouco assustada e talvez um pouquinho de estado de negação, porque dá um medo, dá uma recusa de você ter que lidar com alguém com um problema que tem algo de diferente. E aí eu pesquisava mais e ia atrás de mais coisas, de artigos mais confiáveis e científicos, e não qualquer página na internet com qualquer coisa, qualquer vídeo, que aí também a gente procura no Google, um espirro que você deu, você sai com câncer, né? Mas, enfim, pesquisei, ia me vendo naquelas coisas, e aí eu percebi que Deus foi iluminando a minha mente para que eu entendesse algumas coisas e áreas da minha vida que tinham tudo a ver com aquelas áreas que o autismo tem de dificuldade. Então cada autista é diferente de outro autista, mas tem áreas, né, por exemplo, de sociabilização, de áreas
própria cognição, né, inteligência, áreas do quanto aberto está para o mundo e o relacionamento, ou quão fechado está ali num próprio mundo interno, áreas do tipo de estímulos externos, então sensoriais, né, o que a pessoa ouve, vê, sente de cheiro, do toque e de gosto, o que aquilo causa, é muito amplificado para o autista, todas essas sensações. Por isso que tem hora que ele fecha o ouvido, ele vai para um canto, ele fica lá com outra coisa, que é uma outra área e outro ponto aí do autismo, que é estereotipia, que é repetição de movimentos ou repetição de algo que traz a segurança ali para ele ou para ela. Por exemplo, estereotipia alimentar, só come a mesma coisa, sempre a mesma coisa, só aquela coisa, não sai daquela coisa. Estereotipia de movimentos, né? A mão que balança, a cabeça que balança, o movimento do corpo que balança, algumas coisas. Então, coisas que repetem como num ritual, são uma área. Então, várias áreas, outra área, por exemplo, é o hiperfoco que o autista tem. Geralmente ele tem um hiperfoco, ele pode ter várias coisas comprometidas na vida, mas quando ele tem um foco numa coisa, num assunto, num tema, numa área da vida, ele fica expert naquilo, ele mergulha naquilo, e aquele é um mundo dele, é difícil tirar ele daquilo. Várias dessas coisas eu comecei a me ver, e Deus foi acendendo luzes e coisas e eventos na vida, e eu fui me entendendo e fui mostrando para a Ana, e caía a ficha do nada, assim, eu acordava ou lendo, eu acordava a Ana, né, baby, sabe tal coisa, tal coisa e tal coisa, é porque eu tal coisa e tal coisa e tal coisa, enfim, foram 2 anos aí de foi uma montanha russa de emoções. Procurei psicólogo, procurei ajuda profissional, e óbvio que eu travei na primeira vez, não conseguia falar, boca seca, travada, não conseguia, eu falo, com 37 anos num psicólogo para procurar um negócio que geralmente é criança, os pais que vão procurar para os filhos, era uma situação totalmente difícil, extremamente difícil, era sempre, cadê seu filho, senhor? Então, sou eu mesmo que vou passar na consulta, tá? Mas vamos! E aí, conforme Deus foi sendo gracioso e colocando pessoas especialistas na área, eu saía chorando do consultório, porque a pessoa era como se tivesse vivido comigo 30 e poucos anos e sabia exatamente dos porquês e os oquês da minha vida, né? Você é assim, você costuma tal e tal, mas olha, não, é isso mesmo, nada místico, tá, gente? Porque a pessoa é especialista na área de autismo e tal. Entrei num processo de diagnóstico e de análise numa junta médica, então teve outros psicólogos, não só aquela que me atendeu, teve pelo menos mais 2, 3 e uma neuropsicóloga, fono, enfim, passei por uma bateria aí de consultas, e na última fase foi uma bateria com essa neuropsicóloga, e era muita coisa além dos meus relatos, e claro, né, o psicólogo fica vendo você, observando, desenha tal coisa e tal, e um monte de teste, eu fazia, me sentia um besta, uma criança que não conseguia desenhar uns negócios, mas outras coisas, enfim, você vai fazendo, e aí vai chegando num ponto que foi ficando claro, e Deus, pela misericórdia e graça dele, você viu como começou essa série, você viu o que a gente abordou na introdução, e tudo que eu falei que a gente falaria, a gente foi falando, e aí a parte da minha condição estava programado para vir depois do meu pai e eu, minha mãe e eu, e aí eu ia falar sobre isso. E aí tive a ligação do médico, do hospital, da médica, e aí eu recebi o relatório, e era antes de gravar esse aqui. Aí eu falei, bom, Deus, pelo menos, eu entendo que Deus quis que minha vida fosse aberta para alguns irmãos meus, que a gente já está conversando faz um tempinho, e a gente tem se ajudado nas nossas condições. E claro, acho que Deus conduziu para esse momento também para outras pessoas poderem se entender. Não só na questão, claro que quantas pessoas vão ter autismo que vão estar assistindo esse vídeo? Talvez pouquíssimas.
talvez nenhuma, ou talvez uma, duas, mas tem outras coisas que Deus quer falar com você e esse é o dia. Então, vamos lá. Tem condições que, como eu falei, são físicas, então mentais, hormonais, físicas mesmo aqui, do biológico, uma pessoa que nasceu sem tal coisa, nasceu com lábio leporino, nasceu com a língua com não sei o que, nasceu com a visão complicada, não enxerga de longe, não enxerga de perto, enxerga muito mal de longe, enxerga muito mal de perto, não enxerga, é cego, tem um pouco de visão, não tem um pouco de complicação na audição, não tem. Então são várias condições hormonais. Então só alguns exemplos bem rápidos, assim, a coisa de glândulas, né, como a diabetes, uma falta de produção de uma substância no corpo que precisa que a pessoa tome cuidado com açúcar ou além disso tome remédios, injeção, e é para o resto da vida. O que falar sobre isso, sobre a minha condição, a sua condição, como viver, o que tem cura, o que tem terapia e o que o meu pecado aproveita também da minha condição para me fazer pecar e viver o meu mundo, o meu egoísmo, o meu domínio, as minhas pessoas, as nossas regras. É isso que queremos deixar Deus falar conosco. Então, até de condições sociais, tem o pobre e tem o rico, e aí talvez você não tenha nada disso que eu estou falando aqui. Fala, Rafa, eu não sou autista não, tá beleza comigo, eu sou aqui, eu sou bom de cabeça, mas a minha condição é a seguinte: eu sou pobre, sempre fui pobre, ó vida, ó dor, ó azar, ou eu sempre tive isso, eu sempre sofri isso, e a condição da minha família, a minha condição é que a gente é coitado, a gente não sei, a gente ou o contrário, Rafa, eu não tenho nada disso, nem pobre eu sou rico, essa é a minha condição. E eu sou muito isso, eu sou muito aquilo, e eu sou bem melhor do que aquelas pessoas, daquelas cores ali, credo, ou daquela área social ali, daqueles pobres, ou daqueles... A minha condição é essa: eu sou rico, eu sou loiro, eu brilho, eu saio voando e flutuando. Coitado, não, que isso, você é demais. Ok. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala em determinados momentos, por exemplo, Deuteronômio, Eclesiastes, fala sobre Provérbios, Salmos, fala sobre condição social. Então, Deuteronômio 15, 11 diz assim: sempre haverá pobres na terra, portanto eu lhe ordeno que abra o coração por seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado da sua terra. Ouviu o que Deus falou aqui? Sempre haverá o pobre na terra. Vai ter gente que vai ter mais, vai ter gente que vai ter menos. O salmista, Davi, em um dos salmos dele, fala para Deus assim: Senhor, eu sou feliz, estou satisfeito de onde caíram as divisas. O que ele quis dizer? Que é como se assim, a gente nasce, é como se joga aleatoriamente, onde que vão cair as divisas, né? As propriedades. Eu nasci numa casa, numa família que tem quantos metros quadrados de casa? É sua? Não é. É da família? Não é. É alugado? Não é. É de não sei quem. É do pai ainda, é do avô, mas um dia vai ser minha. São condições. Eu nasci nessa família, eu nasci com isso, eu nasci com pouco, eu nasci com muito. Davi fala: Senhor, eu estou satisfeito com onde os murinhos da minha casa caíram. E a gente não sabe se ele fez esse salmo lá antes de ser rei ou depois de ser rei. Pode ser que ele tenha falado isso para Deus lá quando não tinha nada. E ele falou: sou satisfeito com o Senhor, porque mesmo pobrinho, o Senhor me deu duas coisinhas só, duas coisinhas que é com o Senhor e está lindo. E pode ser que tenha sido um salmo quando tinha muita coisa. Então, a gente tem a condição de nascer pobre, mais ou menos, rico. Tem gente que nasce numa família que tem mais dinheiro. Eclesiastes 5:9 também fala, né, quando o próprio Salomão, com tanta sabedoria, diz assim, sobre coisas aleatórias da vida. Eu vi tal coisa e achei, puxa, como é que pode a pessoa que trabalha, não gozar do fruto do trabalho dela e deixar para alguém que não trabalhou? É uma loucura. Mas aí também eu olho para aquilo e vejo que o Senhor fez algumas pessoas ricas, e essas pessoas
aproveitam, e elas aproveitam disso e não pensa muito na vida e fica aproveitando, e é bom para elas, legal. Mas tem outras que são ricas e não aproveita nada, vive querendo mais. Olha o que o pregador em Eclesiastes diz: o Senhor fez alguns ricos, né? Como foi aleatório. Quem que escolheu nascer com tanto de dinheiro que a família tem? Então, qual que é a sua condição? Pobre, rico, social, né? Mais ou menos, tal. Eu nasci de que cor? Eu nasci como? A gente no Brasil é tudo miscigenado, mas parece que tem alguns de nós que sofrem muito ou estimam muito a condição que nasceu. Eu nasci assim, então, você já entrou em casa de gente que é pobre e que a casa estava um brinco, limpa, organizada, brilhando? Você falou, nossa, melhor que a minha. Você é pobre também, eu sou pobre. Mas às vezes você entra numa casa que a pessoa assim, tem pouquíssimo dinheiro, pouquíssimas coisas, mas está limpo, organizado, e aquilo tem ordem e cheiro do reino de Deus. A condição social dela é de pobreza no sentido social, monetário, financeiro, mas a condição de ordem de vida do reino de Deus é riquíssima. Você olha aquilo e fala, que delícia essa casa, esta família. Tem gente que a condição é pobre, mas você entra, tá a panela, tá na cama, a cama tá o colchão tá na pia, aí na parede tem não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí não é a condição financeira, acho que é uma condição do que a pessoa entende de vida, o que ela dá valor ou não, de limpeza ou não limpeza, de ordem ou não ordem, aí é com ela. Mas a gente vê que tem pessoas que têm menos dinheiro e outras têm mais. Como isto te afeta? Será que a tua condição começa a te definir e você... tem gente que tem condições assim sociais e vive num coitadismo, e eu sou assim, e está sempre esperando a ajuda do outro, ou sempre invejando e falando que o outro é privilegiado também, ele tem tal coisa. Quantas vezes eu ouvi isso também? Você, a tua família, não sei o que, você, burguês, o que? Rapaz, vai ver como é que meu pai e minha mãe me criou. Agora, a condição espiritual da minha família como um todo veio trazendo bênçãos de sabedoria, né? Então o meu avô viveu a vida de um jeito, meu pai viveu a vida de um jeito, e aí eu pego a história que vai me passando o bastão de um jeito que, uou, que é isso? Mas também poderia ser uma família fiel a Deus que não teria tanta condição. Eu digo assim, a gente é pobre, mas teve a condição de ter uma casinha, joia, glória a Deus. Mas vê que às vezes a condição começa a levar a gente para um lugar de, essa aqui é a minha condição, eu sou isso aqui. Ou de um coitadismo, ou de aquilo virar a identidade dela, eu sou pobre, eu sempre sofro. A síndrome do cachorro vira-lata. Ou de olha como eu sou, olha, eu sou branco, meu cabelo é liso, eu sou descendente de Blavas. Eu não consigo terminar isso aqui sem rir. Desculpa se você é assim. Deus te abençoe. Mas você vê, a condição começa a criar uma identidade nela, ou de coitado ou de superioridade. O quanto essas condições que nós nascemos ou vamos herdando aí podem afetar a gente de um jeito que a gente começa a viver a vida doente. Aquele do coitadismo, ele vive a vida doente. E aquele do eu sou, ele vive doente. O ego ali, o mundo que gira ao redor dele, da etnia dele e tudo mais, é uma doença. Desculpa, o Evangelho vai responder a estas duas pessoas com uma cura, uma pessoa chamada Jesus. Mas, que mais? Então nós vemos que esse coitadismo, né? Nós temos um Jesus que lida com pessoas de carne e osso, que existiram na história, que foram assim, que estavam assim, e aí você quer ser curado? Aquele cara no tanque de Betesda, né? O Betesda, que tanto tempo viveu com problema, com coisas do físico, condições físicas de nascença, há tanto tempo, não fala se é de nascença, mas 30 e poucos anos vivendo naquela condição. Pode ser de nascença ou não, mas você quer ser curado? Aí o cara fala,
Toda vez que eu tento, então, Jesus não perguntou o que acontece, qual que é a história que sempre atrapalha ele, qual que é a identidade dele. Ele perguntou, você quer ou não? E aí ele começou a dar todas as desculpas do porquê não dá para mudar. Ah, não, porque toda vez que eu vou, chega alguém primeiro, aí eu sou assim, né, Jesus? Eu gosto que Jesus olha para ele e fala, levanta, vai, vamos. E ele já cura ali, sem esperar o cara querer ou não a cura. Não estamos falando aqui que tudo vai ter cura, tudo vai ter volta, tudo muda. Mas olha como tem a pessoa que fica ali estigmatizada e ela usa o crachado. Eu sou assim. A condição física, mental, emocional, hormonal começa a definir ela e dar a identidade dela, e ela tem que viver aquilo. Então, condições hormonais também. Pessoas que vão ter dificuldades, o que quer que seja, diabetes, a coisa da hipotireoidismo, tem que falar devagarzinho para acertar. Né? O cara não come nada, mas ele respira e engorda, ou enfim, e vice-versa. Outras coisas também. Estou falando isso que tem alguns casos, assim, por exemplo, a diabetes na minha família é muito forte. Mas tem condições hormonais também que vão levar o menino, o jovem ou a jova para condições que vai dar alguma coisa na sexualidade, uma falta do hormônio ali para o homem, né, testosterona, eu ia falar progesterona da mulher. Então uma falta, um déficit de testosterona que vai levando para uma condição hormonal ali para o homem, que vai deixar ele mais assim com outras características, ou uma falta do hormônio X para a mulher, e aí você vai ver essas coisas. Você vai ter pessoas que vão ter uma vida assexuada, sem nenhuma necessidade, e é uma condição hormonal. Você vê Jesus falando com os discípulos sobre casamento em Mateus 19, e aí depois de todo aquele papo ali, os caras falam, se não pode divorciar, é melhor nem casar. Aí Jesus fala, não, o negócio não é esse, a história não é essa. A questão é que, então esse é o plano de Deus para o homem e para a mulher, casamento, e ficar solteiro é o seguinte, Jesus fala, alguns nasceram e já nasceram com o presente ou com a condição de serem eunucos. O que isso significa? Que não vão usar o órgão genital, não vão ter a necessidade, vai estar tudo bem, vai usar só para uma coisa e não vai ter a necessidade sexual. Falei bonitinho, a Ana Cristina vai ficar orgulhosa de mim, que eu não falei besteira. Jesus fala, alguns nascem eunucos, outros se fazem por causa do reino de Deus. Alguns que vão ter tendências ou vão ter problemas com a sexualidade, para honrar a Deus, elas vão se fazer eunucas, não cortar fora a mutilação, não, vão viver uma vida de não sexualidade para honrar a Deus, por causa que a tendência está indo para um lado. E aí quem que vai explicar isso aí? Talvez a sociologia, talvez o ambiente que aquele menino ou aquela menina cresceu, mas talvez uma condição sim hormonal e física, foi o que aconteceu, foi como nasceu. Alguns não vão ter necessidade, não vão sentir a necessidade de exercer a sexualidade. Como Jesus falou, alguns nascem eunucos. Então, é hormonal, é físico. Rafa, como é que eu vou lidar com a minha condição? Então, primeiro, a gente vai ter que lembrar do Salmo 139, verso 13. O salmista falando para Deus, tu criastes o íntimo do meu ser e entreteceste. O Senhor me costurou, o Senhor me montou, o Senhor me criou no ventre da minha mãe. E ele segue falando como Deus, antes de nascer, já estava criando aquela pessoa. Então Deus criou sabendo que estava criando. E aí ele diz no final desse trecho lá no Salmo, os teus olhos viram o meu embrião, o Senhor estava no controle de tudo. Então calma, você nasceu debaixo do olhar e dos olhos de Deus. Ele sabe como você nasceu e como você é. Se você tem uma depressão ou algo que vem de um componente genético, talvez de geração em geração,
passou um genezinho que ele é mais propenso a desenvolver a doença da depressão, e não foi algo social, não foi algo de frescura, não foi algum baque trauma, que pode ser tudo isso que eu estou falando, tá? Mas não foi um trauma, não foi tal coisa, você tem um gene, mas Deus estava olhando e Ele sabe de tudo. Mas pode ser que também que você tinha o gene e junto com isso veio o trauma, e a gente fala de trauma em outro conteúdo extra que a gente vai lançar aí durante a semana. Mas sabe, Deus estava olhando, Deus estava no controle. Tu criaste o íntimo do meu ser dentro do ventre da minha mãe. O Senhor olhou para mim quando eu era um embrião. O Senhor estava vendo, controlando, e aí o texto diz que o Senhor viu que era maravilhoso, me viu e olhou. Eu prefiro ler aqui para a gente não ficar nas minhas palavras. Que foi uma obra maravilhosa. Quando eu passei a notícia, mandei para um amigo meu, pastor e amigo, e que acompanhou a minha vida, que viramos amigos. Ele me mandou, falou, que interessante, Rafa, isso, aquilo, outro, tu toma cuidado com tais coisas. E me mandou esse verso. Aqui também, no Salmo 139, diz assim: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Deus te fez de um modo especial e admirável, meu irmão. Por mais que talvez alguém vá te rejeitar, por mais que pessoas não vão te entender como você é, Deus te fez de um modo admirável. Ele estava sabendo o que Ele estava fazendo. Aqui a gente precisa parar e falar de algo para a gente ficar atentos, antes de falar sobre cura, terapia e cuidado com o pecado. Na criação, Deus já criou o homem para ser diverso. O próprio Deus é comunidade na unidade. Ele já é diverso na unidade. Então, essa coisa que a gente diz que a igreja é a unidade em diversidade, ou diversidade em unidade, são muitos membros, são várias pessoas diferentes, mas num único corpo. Deus é em si mesmo, Ele já é diverso em um, Pai, Filho e Espírito. Ele já é indivisível, ao mesmo tempo diverso. Então Ele cria o homem para ser reflexo disso. Homem e mulher, já criou diverso, os criou sendo imagem dele. Então a gente já tem que acostumar com a diversidade, com coisas diferentes, tons de peles diferentes, jeitos de pensar diferente, de falar diferente, jeito de se relacionar, de exercer a vocação, a vida, encarar a vida. Somos diferentes. Deus já criou a gente para ser diferente, colorido dessa forma, tá? Não pensem na besteira, mas Deus já criou uma paleta de cores tão lindas. Olha para o céu, olha para o entardecer no outono. Aquele degradê já está falando como Deus é diverso, e Ele já criou a gente assim. O problema é que na queda, o mundo é caído. Nós estamos depois do pecado. Nós estamos depois da página 3 do Gênesis. Nós temos uma desconexão. E aí, a gente tem que lembrar que por causa da queda, e a gente está no mundo caído, lembra disso. Nós vamos nascer com coisinhas que estão desconectadas, tortas, estão não como deveriam estar. Então algumas coisas é normal, algumas diferenças nossas, condições assim, entre aspas, são normais da gente ter de diferença. Outras são fruto do pecado. Agora calma aí. Rafa, quem pecou na minha vida, na minha família? Eu pequei para eu ter tal coisa? Quem pecou para o meu pai ter Alzheimer? Ninguém. Quer dizer, Adão e Eva. A humanidade já nasceu com esse chip do pecado. O próprio Jesus fala isso nos evangelhos, quando os discípulos falam de uma coisa, ele fala assim: vocês estão perguntando para mim, calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Quem é que pecou para ter acontecido isso? Calma, não é assim, essa não é a conta. A conta certa é o seguinte: depois do Éden, tudo já está afetado pelo pecado. Por isso que a natureza geme até que Deus revele a salvação por completo e refaça tudo de novo. A própria natureza está falando assim: Senhor, por favor, volta logo e refaz tudo. Nós estamos também com essas coisas, nossos gemidos internos.
um problema de glândula é sim por causa do pecado, mas não porque eu pequei moralmente contra alguma coisa. A gente está vivendo num mundo que é caído, então eu tenho problema de diabetes, ou eu tenho a predisposição para ter um problema com essa glândula. Não estamos perfeitos ainda. Então, lembra disso e não esconda, não abafe esses assuntos na tua vida, na vida da tua família. Deixe-se enxergar e deixa Deus mostrar o que cada um tem de diferença e de coisa que talvez seja do chipzinho que está meio avariado. Talvez seja, você tem alguém na tua família que tem a mesma coisa que eu tenho, que é o autismo grau 1, leve, o Asperger. Mas aí porque é uma coisa da mente, a gente não gosta de pensar porque a gente tem muito preconceito com alguém que tem algo na mente. Estamos num mundo caído, então tem doença, tem condições, a biologia está afetada, o intelecto, as emoções estão. Não é porque eu pequei, é só o pecado mesmo que está em todas as áreas da existência. Por isso que a salvação em Jesus, a redenção, é tão aclamada, cantada e esperada, porque isso também vai ser revertido. Yes! Lembra também que o nosso coração está afetado pelo pecado e por causa disso a gente pode, o nosso coração, a nossa mente, a nossa carne pode aproveitar das nossas condições e querer morar nisso, fazer disso a nossa identidade. Eu sou gay, e aí vai levantar a bandeira, porque eu sou não sei o que, porque eu tenho depressão. E aí esse sou eu. E aí, cuidado, o seu coração, o nosso coração quer usar do que for possível para fazer a gente viver a vida que o eu esteja no centro, ok? Então cuidado, porque o nosso coração, ele quer aproveitar de coisas para fazer a gente mergulhar no pecado e viver uma vida de pecado, ok? Recado dado. Presta atenção nisso e vamos lá. Então, isso que eu acabei de falar, que o mundo está desconectado, você vai ver lá na página 3 de Gênesis e durante toda a Bíblia você vai ver. Mas os caras não acertam nunca, não? Ninguém vai fazer tudo perfeito? Não. E aí você vai ver em Marcos 7, Jeremias 17, 9 e 10, Romanos 6, Romanos 7... lembra de o apóstolo Paulo falando, toda vez que eu quero fazer o bem, o mal está junto, aproveitando da oportunidade, e aí miserável homem que sou, porque quando o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não queria fazer eu acabei fazendo. Então cuidado, fica alerta com o teu coração que ele quer aproveitar, e está aproveitando um monte de coisa que a gente já falou, até dos outros assuntos, para fazer a gente mergulhar e nadar no pecado, qualquer que seja o pecado. Por exemplo, um dos pecados é eu vivo a minha vida sozinho, e vou vivendo a minha vida e não dou satisfação para ninguém. Ninguém acha ruim isso, porque não é os pecados clássicos, né? Mas isso também, viver voltado só para si, é pecado. Ok? Tem cura, Rafa, tem cura a minha condição, eu ser pobre, eu ser rico, condição social? Vamos pensar que isso não é o definidor da sua vida. Isso, primeiro de tudo, não pode ser a tua identidade. Rafa, tem cura o meu coitadismo ou a minha eugenia, o meu eu sou melhor, eu sou mesmo de uma classe melhor do que os outros. Isso tem cura. Isso é evangelho, tá? Isso aí é evangelho, por favor. Não deixa isso virar tua identidade. A cura para isso é olhar para Jesus, olhar para si mesmo e falar, miserável homem que sou. Somente Jesus, e todos aqui somos iguais. Cada um tem suas coisas diferentes e suas condições para tratar, para cuidar, para aprender a viver com isso, mas isso tem que ter cura. Ou o teu eu sou melhor que todo mundo, tem cura, isso tem cura. Algumas condições biológicas têm cura, por exemplo, aquilo que eu falei do lábio leporino, já temos a cura moderna. Deus já deu a sabedoria e
o avanço de ciência, de conhecimento e habilidade para o homem fazer algumas coisas para ir mudandinho o lábio ali da criança, do menino, da menina, e aí você vai vendo que aquilo volta, tem um negócio ali que você fala, cara, essa criança, essa pessoa agora vai viver uma vida bem legal, porque ela não vai ser discriminada, ela vai se sentir legal consigo mesma, tal. Tem cura para algumas coisas, tem operação para isso, operação para coisas na língua, tem operação para coisa de olho, tem o óculos para quem não enxerga, é um tipo de cura, tem coisa para o ouvido, tem algumas coisas e outras não, então tem graus diferentes para lidar com isso. Mas Rafa, tem que ter cura, Jesus cura tudo. Jesus está sinalizando, como ele curou nos evangelhos. Mas o cara teve o ouvido, ele foi curado da surdez, da cegueira, do não sei o que. Jesus estava já sinalizando o reino vindouro, quando não vai ter mais nada disso. Então, quando ele estava andando, fazendo isso, até ressuscitando pessoas, ele estava mostrando o reino, quando totalmente instaurado, quando ele voltar e chama o povo, volta, refaz tudo, vai ser assim, sem doença, sem nada tal. Então era para a gente já ver Jesus e a mensagem dele e falar, é isso. Mas tem coisa que não vai ter cura agora. Tem coisa que a gente vai ter graus de mudanças. Algumas vão, outras não. E qual que é a nossa satisfação? O próprio Deus e saber viver contente com Deus à espera daquele dia. Algumas coisas emocionais vão ter cura. Depressão, ansiedade, vai ter cura. Vai ter tratamento. Em alguns casos vai ter a coisa do remédio até certo ponto para depois tirar. E, Rafa, mas e o vício por remédios? A gente vai ter outro conteúdo só para meu vício e eu. Então tem cura, tem tratamento, tem as percepções do que Deus está falando, cura dos deuses funcionais, fala, não, é isso, e a pessoa finalmente viveu uma vida alegre, satisfeita, sem ansiedade, porque Deus curou o coração dessa pessoa. Tem cura para a sexualidade, Rafa? Estou falando só de algumas coisas, mas você sabe, ou Deus vai começar a incomodar para algumas coisas aí da tua vida. Para a sexualidade, Rafa, vai ter? Vai ter. A gente vai ter relato de pessoas que foram curadas de coisas que elas falam, só Deus para ter mudado isso na minha vida. Então, eu vou indicar 2 livros para você ler se você quer investigar mais coisa aí de sexualidade. Garota Gay, Bom Deus, eu não lembro a editora, nem o nome da autora. E o outro livro é Deus Odeia o Homossexual, do Sam Allberry. Sam, S-A-M, Allberry. Allberry. Você vai achar, Deus Odeia o Homossexual. E ali, nesses 2 livros, e tem mais, você vai ver que tem gente que é agraciado com cura disso. Tem gente que vai ser agraciado com um tipo de mudança terapêutica para coisa que foi aprendendo durante a vida, coisas de traumas, que acontece muito, que vai levando a pessoa por um lado aí. Estamos, claro, aqui falando de visão cristã, tá? Visão cristã, tá bom, gente? Sem querer ofender ninguém, mas falando da palavra de Deus. E vai ter gente que vai ter que aprender a lidar com a coisa em si. E a gente acabou de falar lá em cima, ou agora há pouco, de Mateus 19, Jesus falando. Tem gente que nasce eunuco. Tem gente que se faz eunuco para o reino de Deus. E por aí vai. Rafa, tem cura para tal... Qual que... A minha condição é ser pobre, é ser não sei o quê. A Bíblia vai falar. E o protestantismo resgata isso daquela era horrorosa que a igreja viveu durante um tempo, que é trabalha. O trabalho é divino. A prosperidade não é aquela pregada pela teologia da prosperidade, nem é o American Way of Life, não é aquilo lá que a gente vê nos filmes americanos. Eu tenho que ter uma casa com 3 andares, com 2 carros e com não sei o que, com a piscina. Não é isso, não é nada disso. Mas mudar de status e sair daquele negócio lá, da miséria, ou do ser pobre, é só isso aqui que eu tenho. Isso aqui está descrito no Éden, no Gênesis, está descrito durante a Bíblia, em Provérbios e em outros lugares. Trabalha, Muricy Ramalho, não é trabalho, meu filho. É trabalho como louvor a Deus também. Trabalho, descanso, satisfação com Deus.
você vai estar sim saindo de uma condição X que você recebeu da tua família para uma outra condição, sempre tentando galgar um outro degrau aí para a próxima geração e você posicionar melhor aí a próxima geração da tua família. É claro que tem como mudar essas coisas, mas não é o principal, e Deus não quer que a gente tenha o nosso coração nas riquezas, e sim na satisfação dele, nele. E aí você vai encontrar muita coisa lá em Provérbios que vai te ajudar com isso, com satisfação e também com o progresso na vida, com trabalho, investimento, comprar uma parelha de bois para encher o celeiro é a mesma coisa de Deus falando, faz um curso novo, aplica em tal coisa, e isso, agora você pode ganhar um salário um pouquinho melhor, investir em aquilo ali, tá, beleza. E coisas que não tem cura, Rafa. O autismo, então, o que eu descobri que eu tenho, que foi relatado, tem aí o bagulho aqui, esqueci o nome disso aqui, o diagnóstico, não tem cura. Como é que eu lido com isso? Deus lidou com isso na minha vida. Eu percebo que entender isso agora tardiamente é olhar para trás e ver tudo que Deus fez como terapia. A família que Deus me deu, a mãe que Deus me deu, que me empurrou para a vida, me fez fazer umas coisas que, se eu fosse viver nas minhas dificuldades, as minhas travas por conta dos meus neurônios que não vão direito para algumas coisas, se eu fosse viver só a minha condição, eu não faria 1/10 do que eu estou vivendo hoje. Eu olho para trás e falo, Jesus, muito obrigado pela minha mãe. Muito obrigado pela escola que eu estudei, só tinha 30 alunos, e aí foi a mesma classe por 8 anos. É terapia, eu não consigo sociabilizar com gente nova, eu não consigo, eu tenho uma dificuldade. Mas Rafa, eu não vejo isso em você. Deus foi fazendo terapia e foi mudando aos pouquinhos. Mas eu tenho muita dificuldade. E algumas outras coisas é acostumar e saber lidar e cuidar, podar certas áreas que vão machucar você e a sua família, e saber os teus limites. Eu tenho os meus limites, que daí eu posso falar aí no pessoal para você, ou aí para a igreja. Eu tenho os meus limites, eu tenho até onde que eu consigo ir, e depois aquilo começa a me machucar, eu preciso me recolher. Então é saber como lidar com isso. É saber quais são os pontos fortes que Deus está te dando nessa tua condição, e onde está fraco, onde é fraco a tua dificuldade, o que Ele naquela fraqueza vai estar o tempo todo na tua vida falando, a minha graça te basta. Mas Deus, eu não consigo tal coisa, a minha graça te basta. Deus, eu não consigo falar direito com as pessoas, a minha graça te basta. Então fala uma palavra, então, arrisca. E depois ficou vermelho, teve uma crise, está tremendo, eu tenho isso várias vezes, eu fico tremendo, eu fico nervoso, eu fico vermelho, aí enfim, e depois eu preciso me recolher, eu preciso ir para uma cama, eu preciso ficar lá, catatônico, quietinho, até passar aquilo lá. Deus cuida, tem terapia, tem coisas para você ir melhorando e acostumando e diminuindo aquelas dores, e tem coisas que você vai acostumando e vai vivendo com isso. Agora, o que com certeza você não pode acostumar não deixe que o pecado aproveite da tua condição e faça daquilo a tua identidade. Aí eu sofro muito. Aí a mãe narcisista, por exemplo, que a gente falou no último vídeo, pode ser que ela tenha uma condição, ela sofre por causa de uma doença, de um negócio, e aí ela faz a vida toda rodar em volta da doença e todo mundo ficar lá em volta dela. Não deixe com que a condição, o pecado, na verdade, roube o teu coração e fazer com que você seja escravo da doença, escravo da condição, e fazer dos outros adoradores de você, porque, não, tadinho do Rafa. Não deixe que isso vire crachá, eu sou o Rafa, eu sou não sei o quê. Não deixe que o pecado roube você, a tua atenção, e começar a ser a tua desculpa. Eu sou assim, é por isso que eu faço tal coisa, é porque eu tenho essa condição,
é por isso que eu sou pobre, é por isso que eu nunca ajudo ninguém e eu sempre preciso receber. Eu tenho autismo e é por isso que eu não vou investir na vida de ninguém, porque eu sou fechado no meu mundo e eu vivo no mundo da lua. Eu vivo no mundo da lua. Mas eu vou deixar então o pecado fazer isso comigo? E aí pronto, aí quando o pessoal me chamar, eu estou distraído mesmo. Não deixa. Então eu tenho hiperfoco, mas eu vou deixar o egoísmo, a minha carne aproveitar e eu ficar o tempo todo vivendo as minhas coisas. Eu estou falando da minha condição. Eu tenho hiperfoco. Então eu vou mergulhar no assunto, eu vou querer muito aquele assunto, eu vou decorar os nomes dos heróis, do negócio, e vou viver aquilo, saber tudo de tudo, sobre tudo daquilo. E as pessoas? E o outro? Então, hiperfoco ou egocentrismo? E você sabe das suas condições, das suas coisas, e Deus vai estar te falando agora o que é da tua condição e o que é pecado, e para você traçar a linha e falar, eu não vou deixar o pecado aproveitar de uma coisa que eu realmente tenho, não vou deixar o pecado aproveitar e fazer disso aqui o meu mundo do egoísmo, do egocentrismo. Não, eu tenho um negócio aqui que vai para essa área da sexualidade, eu não vou deixar o meu pecado me arrastar para tal coisa. Traça a linha, corta a mão direita, o olho direito, se isso te fizer pecar. É uma imagem, tá? Não é uma... É o que Jesus falou, mas não é para você fazer, arrancar lá a tua mão, tá? Calma. 3 versos aqui para você, meu irmão, para a gente terminar. Gálatas capítulo 4 fala sobre a nossa verdadeira identidade. Eu tenho autismo nível 1, funcional, etc. Asperger. Mas antes de tudo isso, eu sou filho de Deus. Gálatas capítulo 4, verso 4 diz assim: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho, Jesus, ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então, Abba, Pai, né? Pai em hebraico e pai em grego, os caras se dividiam assim, mas você é não sei o que, mas você é não sei o que. Não importa que vocês são diversos, vocês são filhos. Quem crê em Jesus é filho, e aquele que é judeu e fala Abba, né? Pai em hebraico, e o outro que é grego que fala Pater, meu pai, né? Pater mu, então, meu pai. Não importa, Deus é pai do que fala Pater e é pai do que fala Abba. É pai e é pai, é todo mundo irmão, então é todo mundo filho de Deus. Vocês são diferentes, mas ao mesmo tempo são filhos de Deus. Se você tem uma condição, meu irmão, isso não te define. O que te define é ser filho de Deus, se você crê em Jesus. Filho de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12, diz sobre a diversidade que tem o corpo de Cristo, e eu só vou ler esse trechinho, tá? Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. E aí ele fala, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos, verso 14. E ele está falando da gente, a gente é, por mais diferente que seja. Mas Rafa, você então é muito mais tal coisa, né? Sou, mas o irmão tal é muito mais outra coisa, né? Então você é mais pé? Sou. E o outro é mais joelho? E eu sou o quê? Mais orelha. Cada um é uma coisa, mas isso não te define. O que te define, no final de tudo, é ser filho de Deus e estar diverso, mas nessa unidade que é o corpo de Cristo, a igreja. Filipenses capítulo 2, 20, para você que está sofrendo com algumas coisas da tua condição. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é a tua aflição, ou Deus sabe muito mais do que eu, desculpa. Filipenses capítulo 3, 20. Se por causa de uma condição que você tem, você sofre, e você não vê a hora disso tudo acabar, para você falar, poxa, eu não sou normal. Rafa, eu não sou normal. Meu irmão, eu também não sou.
Filipenses capítulo 3, 20 diz isso. A nossa cidadania está no céu, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Meu irmão, minha irmã, ou você que está assistindo isso, Stranger Things, às vezes a gente é meio estranho, né? A nossa cidadania está no céu, e a gente está assim esperando ansiosamente Jesus voltar, porque Ele tem o poder para transformar os nossos corpos humilhados no corpo glorioso que Ele já tem, e Ele está lá esperando a gente. Você não é a sua condição não te define. Ela pode ser uma cor na paleta de cores do que Deus está pintando no mundo. Talvez algumas coisas a gente ainda vai ver lá no céu, e a gente fala, eu sabia, você era artístico, ou você era mega inteligente, legal, ou você era muito tal coisa. Mas as coisas que nos humilham não vão mais existir, porque a gente vai ser transformado à imagem de Jesus completamente, e a gente espera ansiosamente por esse dia, o dia da cura total. Então, desde já viva com essa cura na tua alma. Isso não te define, não é a tua etiqueta, o teu crachá. Eu sou Rafael, filho de Deus. Quem você é?